Amém? Que maravilha, né? Uma bênção nós estarmos reunidos para aprendermos a palavra de Deus. E nós paramos no versículo 14 do capítulo 1, versículo 14 do capítulo 1 da carta aos Colossenses. Então, vamos aqui partir do versículo 14, aonde está escrito assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto pelos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. Na quarta passada, nós começamos esta carta ao qual o apóstolo Paulo está combatendo as heresias que estavam sendo ensinadas na igreja de Colossenses, aos Colossenses. E paramos no versículo 14, em que Paulo escreveu: em quem temos a redenção. O que significa redenção? Alguém se lembra? Redenção significa pagamento do resgate,
escreve na sua Bíblia, em cima aí de redenção, pagamento do resgate. Traz a ideia de alguém que foi sequestrado e ali o preço é alto para a pessoa ser devolvida. Então, quando a Bíblia diz que nós somos redimidos ou remidos, é porque foi pago um resgate e o valor foi a vida de Jesus, o sangue precioso do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Colossenses que a vida de todos nós cristãos foi feito através de um pagamento do resgate. E o texto diz aí, Vitor, o texto: em quem temos a redenção pelo seu sangue, versículo 14. Colossenses 1 e 14, olha lá, ó. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então, o preço da redenção ou o pagamento do resgate foi o sangue de Jesus derramado na cruz. E depois o texto diz, a saber, a remissão. A saber, a remissão dos pecados. E o que significa remissão? Perdão, muito bem, perdão. Ou libertação da escravidão. Então, nós fomos salvos pelo pagamento do resgate, e o pagamento foi o sangue de Jesus. A saber, nós recebemos o perdão dos pecados, a remissão de nossos pecados. Essas palavras precisam ser escritas na sua Bíblia. Quando você precisar, você vai lá e está aí o significado desta palavra. Então, assim Paulo, ele diz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Como vamos ser condenados se o preço do resgate foi pago? Como vamos ser condenados se o perdão de nossos pecados nós recebemos? Então, por isso ele diz, nenhuma condenação há. E Jesus, ali em João 19:30, quando ele está crucificado na cruz, Jesus diz a seguinte palavra, tetelestai, ou seja, está consumado, ou seja, está pago. Então, quando ele está na cruz, uma das suas últimas palavras é, está consumado, está pago. Ou seja, de fato foi pago a redenção das nossas vidas, o resgate. Aleluia. E no versículo 15, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a excelência moral do Deus invisível. Por isso diz o qual é a imagem, o qual é a excelência moral absoluta. Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus nesta noite, ele está aqui pela pessoa do Espírito Santo. Jesus esteve aqui encarnado como um ser humano, morreu, no terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. 10 dias depois, desce o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui, ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Hoje nós temos esse santo livro. Quem vê esse santo livro, vê o Pai, vê o Filho e vê o Espírito Santo. Então, nesta feita, o Espírito Santo se faz presente e não é nos corredores, não é somente no altar, nem tão somente na porta ou lá no Transfer Kids. Deus está aqui, através do Espírito Santo, dentro de nós. Dentro de nós. Então, o texto diz que Jesus é a imagem do Deus que não se vê, do Deus invisível. Vitor? Do Deus invisível, e depois o texto diz, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é aquele que está desde o princípio. João escreve assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, João está escrito que lá no princípio o verbo era Deus.
Quando a gente fala que Jesus é Deus, tem pessoas que duvidam. Mas Jesus é Deus? Não, ele é filho. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com... Então ele nos mostra que Jesus é Deus, e Jesus, ele estava com... Então mostra que eles são indivíduos, não humanos, divinos. Eles são celestes. Então Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é Deus. E Apocalipse 13 e 8, consegue lá, Vitor? Pode ler, você não pode ler, por favor? Apocalipse capítulo 13 e o versículo de número 8, diz que Jesus morreu desde antes da fundação do mundo. E agora, como entendemos isso? Ele morreu lá, antes da fundação do mundo? Não, dentro da presciência de Deus. Um Deus que um dos seus atributos é saber todas as coisas. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe de todas as coisas, e Ele é onipotente, Ele é todo-poderoso. Então Apocalipse 13, 8 diz: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus sabia que o Adão e a Eva, ou a Eva e o Adão, pecariam. Dentro desse atributo de Deus, ao qual Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia que a Eva, nessa ordem, Eva e Adão morreriam. Porque Eva estava ali no Éden, no capítulo 3 da sua Bíblia em Gênesis, ela ouve a serpente, e esse é o perigo, dar ouvido à serpente, ela ouve, e ela olha o fruto, e o pecado se dá pelos 5 sentidos do nosso corpo. Nossa alma tem contato com o mundo físico através dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. E ela usou pelo menos 4 desses sentidos, porque ela viu que o fruto era bom, ela tomou o fruto, segundo, ela trouxe na boca, então ela vê, ela ouviu a serpente, tomou o fruto e trouxe para a boca e mordeu. E se o fruto ela tomou e comeu é porque era um coco e não maçã, não é? A única fruta que você toma e bebe é o coco. Tem água dentro e tem o fruto, mas não é não coco, não. E não é nem a maçã. Mas, de fato, ela tomou e comeu usando 4 dos nossos 5 sentidos. Então, Deus, com a sua presciência, sabendo de todas as coisas, sabia que o filho dele precisaria morrer para salvar a humanidade. Por isso Apocalipse diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele não foi morto lá, mas lá ele já saberia que ele precisaria morrer para salvar a humanidade. Então, ele morrendo, e voltamos para o texto, Colossenses 1, versículo 15, o primogênito de toda a criação. Tudo o que foi feito, Jesus esteve ali na construção de todas as coisas. Ele é o primogênito, o primeiro do gênero de toda a criação. No versículo 16, Paulo escreve para os Colossenses: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo que existe no céu e na terra foi criado através de Jesus. Deus criou usando o Logos, usando a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Então, Paulo escreve que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nos céus, sabemos que são 3 céus. Nós conhecemos visivelmente um céu azul. Mas sabemos que após o céu, onde voam os aviões, tem as estrelas. E após as estrelas, existe o céu ao qual Deus habita. Então nós temos o céu
eporâneos, mesorâneos, aliás, o aurâneos, mesorâneos e o eporâneos é o terceiro céu. Então, Jesus é aquele ao qual, através dele, todas as coisas foram criadas. E aqui Paulo vai longe, dizendo as visíveis e invisíveis. Coisas visíveis que nós vemos que Deus fez. Os céus, estrelas, sol, lua, pássaros, as aves, os animais terrestres, os peixes aquáticos, as plantas. Tudo isso nós conseguimos enxergar dentro de uma visão humana. Mas, se você olhar para o chão agora, você não vai ver. Mas aí no chão, nós temos as bactérias. Quando chove, você não fala que está um cheiro de chuva? Sim ou não? O que caracteriza o cheiro da chuva? A terra molhada? Sim ou não? Não. O que caracteriza aquele cheiro de chuva é que quando a água cai na terra, ali tem bactérias que os nossos olhos não vê. Ele criou as coisas invisíveis. E aquelas bactérias bebem a água e na mesma hora já defecam a água. Então o cheiro de chuva é o cocô das bactérias. Que a gente fala que cheiro gostoso de chuva. Não é? Depois você dá um Google aí, você vai ver que eu estou certo e que você está errado. Porque eu estudei sobre a chuva. Agora, talvez você não sinta o cheirinho tão gostoso, né? Mas não faz mal a ninguém, aquele cheiro é uma delícia. Vamos falar sério. O cheiro da chuva, que chegou a chuva. Então, Jesus, ele fez as coisas visíveis e invisíveis. As coisas que os olhos comuns não conseguem olhar o que tem no chão aqui agora. Então, ele fez coisas invisíveis. Os anjos, aos nossos olhos, são invisíveis. Os olhos daqueles que viram anjos, que nós lemos aqui na Bíblia, foi porque Deus permitiu eles tomarem uma forma ao qual os nossos olhos conseguem enxergar. Haja vista, quando a cidade está cercada, o profeta está com o coração tranquilo, mas o servo do profeta estava aflito, as perninhas tremendo. E ele falou: Senhor, nós vamos morrer. E o profeta faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Abre os olhos dele para ele ver. E os olhos dele foram abertos. Abrir é o quê? É fazer ver uma dimensão diferente da dimensão que nós vemos. Nós vemos em 3D, né? Comprimento, profundidade e largura. E ali, quando os olhos deles abriram, ele viu o quê? Cavalos de fogo, e cavaleiros, e carros de fogo. E aí ficou em paz o coração dele. Mas quem criou toda essa estrutura? E por que Paulo está falando isso aqui? Porque estavam sendo ensinados na igreja de Colossenses que tinha que adorar os anjos. E aí ele está trazendo alguém maior do que os anjos para provar que os anjos não devem ser adorados. Essa era a heresia. Eu conheci um pastor, eu esqueci o nome dele, senão eu falava. E ele disse um dia que ele chegou na casa dele que ele tinha que abrir a igreja porque o anjo ficou trancado dentro da igreja. Esse anjo aí, ele é meio fraquinho, né? Porque os anjos que servem a Deus, não tem parede que segura eles. Os anjos que servem a Deus, eles são poderosos. Entenda que só Deus é todo poderoso. Mas os anjos de Deus são poderosos. Deus lhe deu poder. E aí esse pastor disse isso daí. E nós precisamos rir, né? Porque como é que pode um anjo não conseguir atravessar uma parede? Esse anjo é fraco. Então, Cristo criou as coisas invisíveis e invisíveis. E aí ele vai dar aqui agora as categorias. Sejam tronos. Sejam tronos, ou seja, os anjos que são governantes. Por isso ele fala sobre tronos. Uma das doutrinas é a doutrina dos anjos. Doutrina é o ensinamento, né? Então, sistematicamente, nós estudamos na Bíblia quais as categorias de anjos que tem. Então, nós temos anjo, arcanjo, querubim, serafim e anjo do Senhor. Então, a Bíblia toda nos mostra essas 5 categorias de anjos. Anjo é o mensageiro, é o carteiro. Anjo. Arcanjo é o chefe do anjo.
o arcanjo anda armado, e a Bíblia só mostra um nome de arcanjo, Miguel. E o anjo? Gabriel. Não temos na Bíblia nome de outros para que a gente possa falar. Em outras religiões existe anjo Rafael, mas na Bíblia não mostra. Mas a Bíblia mostra anjo Gabriel, que foi aquele anjo que veio trazendo uma mensagem para Daniel e ficou preso nas regiões celestiais. Muitos crentes acham que o Satanás mora no inferno. A Bíblia diz que eles habitam nas regiões celestiais. Quando alguém profetiza, está tendo uma reunião no inferno, Satanás com seus demônios fez uma reunião no inferno, seu nome foi citado. Não precisa nem ter uma profecia dessa para nós saber que o nosso nome está lá. O nome de todos os cristãos estão lá para serem perturbados, atribulados, e da maneira que Deus permite, eles têm algum acesso. É só você olhar para a vida de Jó. Satanás não chegou atropelando Jó. Os demônios não têm autorização para vir atropelando a nossa vida. Quando Deus permite, Deus quer mostrar ou provar alguma coisa e não é para ele, não. É provar para o diabo que você é fiel a ele. Então, alguém que profetiza, está tendo uma reunião, você fala, irmão, ele não mora lá não. O inferno é lugar dos desobedientes esperando o julgamento para ir para o lago de fogo e enxofre. Simples assim. Agora, o que Cristo está falando aqui é sobre os tronos. Então, tem anjos que governam, assim como os demônios também atuam em certas regiões. Quando o Gabriel desce para trazer a mensagem para o Daniel, quem prendeu o Gabriel foi o anjo príncipe da Pérsia. Que anjo é esse? É um anjo maligno, é um demônio, que é o príncipe, ou seja, o principal da Pérsia. Então, se você entender que no mundo, se nós somos 5 continentes, tem o Satanás, o chefão de todos, e em cada continente tem um demônio que governa. Abaixo daquele tem os países que fazem parte do continente. Nós somos do continente sul-americano. Então aqui nós temos os demônios que respondem ao que responde ao continente, que são o anjo do Peru, do Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia, e assim cada um. Depois nós temos os estados, aí tem os demônios que mandam nos estados. Depois nós temos as cidades, os demônios que operam nas cidades. O reino das trevas, ele é organizado porque aprendeu com o Senhor Deus. Eles eram anjos de luz. Depois das cidades tem os anjos, os demônios que dominam os bairros. Depois dos bairros tem os demônios que dominam as ruas. Aí você se lembra de um que chama tranca-rua. Então, eles não agem de forma desorganizada. Eles desorganizam a nossa vida, mas eles trabalham organizadamente. Eles são trevas, eles são mal, mas eles trabalham de forma organizada. E assim também os anjos de Deus trabalham organizados. Então, quando Paulo está trazendo para os colossenses que o reino dos céus foi criado por Jesus, e tudo que foi criado precisou de Jesus. Então ele está colocando os anjos na categoria que eles são, e não da maneira que os falsos mestres estavam pregando para os colossenses, que os anjos deveriam ser adorados. Por isso que aqui o texto está dizendo que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, ou seja, governos de anjos, sejam dominações. Dominações aí é abaixo desse que é o governo do trono. E quando fala sejam principados, na hora a gente já pensa que é demônio. Principado e potestade são cargos, responsabilidades, e não quer dizer que são demônios. Nós temos principados e potestades de Deus, e tem principados e potestades de Satanás. E no governo político humano temos principados e potestades. Por exemplo, um governador, ele poderia ser um principado. E quem é uma potestade? Um presidente. Só na função, entendeu? A função, um chefe e outro subchefe.
Então, o significado de principado e potestades é aquele que está exercendo uma função. Sejam potestades, e aí Paulo encerra esse versículo. Tudo foi criado por ele e para. Então ele explicou que os anjos são o quê? Criaturas. Os anjos não são para serem adorados. E aí Paulo, no versículo 17, diz, e ele, aí nós perguntamos para o texto, ele quem? Jesus, né? Aqui está falando de Jesus. E ele é antes de todas as coisas. Então, quando veio os anjos, Jesus já era? Já era. Ou já é, porque ele não existe. Por que eu falo a palavra que Jesus não existe? Porque para você usar a palavra que existe, é porque aquilo foi criado. Esse púlpito existe? Porque ele foi criado. Essa caixa de som existe? Foi criado. Nós existimos? E Cristo, ele foi criado? Não. Ele é. Por isso que eu não uso a palavra existe quando me refiro a Jesus. Eu falo existe para a maioria entender. Mas já logo venho trazendo que de fato ele é. A palavra existe, ela é pobre para se referir para o Senhor Jesus. Então aqui diz que ele é. Ah, que legal, ó. Não está falando que ele existe. Ele é. Antes de todas as. E todas as coisas subsistem por. Se o sol brilhou hoje e você não viu, ele brilhou. As nuvens estavam cobrindo a luz do sol, mas ele está lá e subsiste por ele. As estrelas estão no céu, as nuvens estão aí cobrindo as estrelas, está nublado, mas elas existem, estão no equilíbrio, porque todas as coisas subsistem por tudo. Eu e você subsistimos por ele. Versículo 18. E ele é a cabeça do. Então o apóstolo Paulo está desenhando para os colossenses que existe como se fosse uma pessoa. E o que comanda seu corpo? Sua cabeça ou seus pés? Sua cabeça controla todo o seu corpo. Todo o seu corpo. O seu pé vai, se o meu pé veio para frente é porque o cérebro mandou ele vir, ó. Ele não tem vontade própria. Imagina se o seu pé tem vontade própria e a cabeça pensa diferente do pé. Imagina o pé querendo ir para lá e a cabeça querendo ficar aqui. Como é que vai dar isso daí? Então Paulo traz aqui que Jesus é a cabeça do corpo. E o corpo é o quê? Ele é a cabeça do corpo da... Então nós, como um corpo, temos Jesus como nosso cabeça. Ou seja, aquele que controla, aquele que domina, aquele que pensa... Então, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio. A palavra princípio no grego está escrito, é o arquê. Arquê fala que ele é o governo. Por isso que existe anjo e existe arcanjo. Arcanjo não é somente um nome, é uma designação. Arque-anjo, ou anjo-chefe, anjo-líder. Por isso, arqueanjo, arcanjo. Então, a Bíblia no grego aqui está escrito que ele é o arquê. Ele é o início, ele é a origem, ele é o líder, o chefe. Ele é o princípio e ele é o primogênito dentre os mortos. Vamos entender esse primogênito dentre os mortos. Por que Jesus é primogênito dentre os mortos? Porque nós vemos pessoas que morreram e ressuscitaram, sim ou não? No Antigo Testamento, quantas pessoas ressuscitaram? Temos um. Quem mais? No Antigo Testamento. No Antigo. Vocês se lembram? Não, Antigo Testamento.
Um soldado morto foi jogado na onde tinha uma cova com ossos dos profetas. Jogaram um soldado morto, ao ele encostar nos ossos do profeta, ele ressuscitou. Temos pelo menos 2 ressuscitados no Antigo Testamento. E no Novo, agora sim, o filho da viúva de Naim. Naim não era um nome próprio, não era uma pessoa. Naim era uma aldeia. Há pessoas que acreditam que o esposo dela chamava Naim, mas Naim era uma aldeia. Então, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado. Quem mais? Lázaro. Quem mais? Parece que tem uma menina aí, não tem? Talita. Então temos pelo menos 3. Certo? Todos eles ressuscitaram, sim ou não? E todos eles morreram depois, sim ou não? Não na mesma hora. Passaram-se alguns anos. Todos eles morreram. E Jesus? Se no Antigo Testamento ressuscitaram pelo menos 2, antes de Jesus nascer, por que Jesus é primogênito dentre os mortos? A diferença está que todos esses ressuscitaram e depois de alguns anos morreram. E Jesus é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso ele é o primogênito. A palavra primogênito é primeiro do gênero. Então, do gênero que ressuscita para a vida eterna, Jesus foi o primeiro. E depois a igreja vai ser ressuscitada para a vida eterna. Aleluia! Por isso diz que ele é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Para que em tudo ele tenha a preeminência. Preeminência traz a ideia para que em tudo ele seja sempre o primeiro. A Bíblia diz para que nós coloquemos Deus sobre todas, a preeminência sempre é para Deus. Você pode amar seu carro, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Você pode amar seus filhos, Deus está em primeiro lugar. Amar seus pais, Deus tem que estar em primeiro lugar. Amar a igreja, Deus tem que estar em primeiro lugar. Em tudo. Não podemos deixar Deus para o segundo lugar. Nós precisamos ensinar nosso coração a amar a Deus sobre todas as coisas. Você fala assim, mas e na Bíblia? Quem que amou a Deus incondicionalmente sobre todas as coisas? Parece com um tal de Abraão. Deus falou para ele, me dá o seu filho, oferece seu filho, seu único filho. E Abraão dá a mão para ele e leva para sacrificar. E na última hora de ele descer o cutelo, o filho sobre o altar, Deus brada dos céus, Abraão, Abraão, não faças tal. Olha a frase que vem. Porque agora eu sei que você teme a mim. Agora eu sei que você me respeita. Agora eu sei que eu estou em primeiro lugar. Porque Abraão tinha parado de levantar altares e oferecer holocaustos. Aí Deus vai naquilo que ele mais amava, o filho. E Deus pede o que ele mais amava. E ele estava pronto para entregar o que ele mais amava. Então ele mostrou que assim ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Então, ele é preeminência em tudo. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Plenitude, esse copo ele chegou quase cheio, mas ele estava cheio? Não. E agora, ele está cheio ou vazio? Está médio, né? Não dá nem para dizer que está quase cheio, nem para falar que está quase vazio, né? Plenitude fala daquilo que transborda. Então, porque foi do agrado do Pai, ou de Deus, que tudo aquilo que transborda habitasse em Jesus. Então, a plenitude de todas as coisas habitam em Jesus. E no versículo 20, e que havendo por ele feito a paz, e aqui é muito importante nós entendermos isso, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Que paz é essa? A terra estava em guerra? Sim, de certo modo sim. Mas que paz que Jesus trouxe?
a principal paz que o ser humano precisa. Porque todos aqueles que não recebem a Deus como Pai, a Jesus como Senhor, são inimigos de Deus. São inimigos de Deus. Então, quando o texto diz que Jesus trouxe a paz pelo sangue da sua cruz, então isso se chama o quê? Redenção. E o que significa redenção? Pagamento do resgate. Então, pelo seu sangue na sua cruz, Jesus nos deu a paz. Então, nós temos paz com Deus. Quando Deus olha para você na terra, Ele sabe que você é filho e não inimigo. Porque Jesus te redimiu. Então, por isso que Paulo diz, e havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse. Por que precisou reconciliar, irmãos? Porque o negócio estava inimigo. O negócio estava um contra o outro. Nós contra Deus. Então, Jesus, através do sangue dele, nos fez reconciliar. Em 5 vezes essa palavra se repete nas cartas de Paulo. Reconciliação. Sabe quando um pai briga com o filho? Que há uma desavença muito grande? Aí não precisa de alguém lá e conversar com os dois? Para que os dois se reconciliem? Jesus foi esse mediadeiro. Como é que é? Mediador? Obrigado. Jesus foi o mediador. Nos reconciliou com Deus, nos trazendo a paz. E o preço foi o que mesmo? Seu sangue vertido na cruz. Entregou a sua vida. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, versículo 21, que noutro tempo éreis estranhos, olha isso, a vós aqui os colossenses, mas serve para nós também. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Nós não tínhamos o entendimento que as nossas obras eram más. Agora, contudo, vos reconciliou. Foi um ato que Jesus fez através da sua morte, nos reconcilia com Deus. Versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos. A primeira coisa que, através da morte de Jesus, nós somos apresentados a Deus é como santos. O que significa santos aí? Quem falou? Separados. Santo é separados do pecado. Então, quando você recebe a Jesus, Jesus te apresenta a Deus, Pai, está mais um aqui, um santo. Está mais um separado do pecado. Apresentar santos e irrepreensíveis. O que quer dizer irrepreensíveis? Que não sofre Pai, está mais um aqui que não tem repreensão nenhuma na vida dele. Ué, mas você foi transformado do dia para a noite? Como santo e irrepreensível? Sim. Esse é o poder do sangue de Jesus. É aquele sangue que sobre as nossas vidas. Ele foi derramado e nós somos redimidos. O preço do pagamento, do resgate, está pago. Sobre nós era o salário do pecado, que é a morte. Mas aonde o sangue de Jesus foi derramado na sua vida, quando você o recebe como Salvador, não tem mais pecado. Porque você está sendo apresentado para Deus de maneira santa, de maneira irrepreensível e sem culpa nenhuma. Esse é o poder do sangue de Jesus. E aí você fala, mas bispo, do dia que eu recebi Jesus até hoje eu já pequei bastante. E todas as vezes que você se arrependeu, você foi perdoado de todos os seus pecados. Você se torna santo, irrepreensível e Aleluia? Entende isso? Mas não é por causa disso que eu vou falar assim, então eu vou cair na vida do pecado. Não.
Glória a Deus por tudo que eu errei, pelo perdão que eu recebi e pela vida que eu estou com esperança da vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, olha o trabalho redentor, o trabalho de Jesus, através da morte. Olha que versículo mais lindo. Se eu sou você, eu destacava ele inteiro na sua Bíblia. No corpo da sua carne, ou seja, como ser humano, como homem. O Deus que está como homem. Jesus é Deus, só que ele se encarna como homem. Pela morte, para perante ele vos apresentar, perante Deus, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia! Mas vai vir aqui uma condição. O próximo versículo te dá uma condição. Se, na verdade, olha isso aí, ó. Se é uma condicional. É que nem o filho chama a mãe para ir no shopping. Ela fala, eu vou com você se você não me pedir para comprar nada. Não é uma condição? Né? Talvez aconteça isso com a Aline, né? O Alan fala, mãe, vamos no shopping? Ela fala, eu vou se você não quiser que eu compre nada. Tem uma condição de ela ir. Então, o trabalho de Jesus, ele é magnífico, maravilhoso, se, na verdade, permanecerdes fundados e firme na... Está vendo aí? Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, posso fazer o que eu quero, que eu estou salvo. Não, você tem que permanecer aonde? Fundados e firme na fé. E não vos moverdes, aí ó, não sair do lugar, da posição. Não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes. E qual que é a esperança do evangelho? Um Jesus que trouxe as boas novas de salvação. Essa é a tradução de evangelho. E que nos prometeu que através do seu sangue nós somos perdoados, lavados e remidos. E que ele, quando voltasse, ele arrebataria a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Então, do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito diácono. A palavra ministro aí, estou feito diácono, ou seja, estou servindo a igreja. Estou servindo. E você vê que Paulo fala do evangelho de Jesus. Nós temos 4 evangelistas conhecidos. Mateus, depois vem quem? Marcos, depois vem quem? E depois? Aí a pergunta, quantos evangelhos tem na Bíblia? E agora? 5 ou 4? Olha aí. Quem faz ide já respondeu. São 5 evangelhos. Mas até hoje você conheceu 4. Eu já falei algumas vezes em alguns cultos para trás já. 5 evangelhos. Porque Paulo também prega o evangelho e ele escreve nas suas cartas: o evangelho que eu prego não foi ensinado por homem algum, a não ser pelo próprio Senhor Jesus. Então Paulo fica 13 anos ou 14 anos no anonimato, depois que ele é convertido no caminho para Damasco. E o apóstolo Paulo, ele tem ali contatos com Jesus, e Jesus evangeliza o Paulo e mostra qual que é o processo da salvação, o propósito de Deus. Por isso que Paulo prega e fala de evangelho. Quando Paulo escreveu as suas epístolas, é sabido que Paulo não leu nenhum dos evangelhos, porque ele não cita os seus amigos apóstolos, dizendo, Mateus escreveu no evangelho isso. Você vê o apóstolo Paulo citando o Antigo Testamento como princípio do propósito de salvação. E depois você vê Paulo trazendo e ele diz, segundo o meu evangelho. Então, de fato, não são só 4 evangelhos, são 5 evangelhos. E aqui é Paulo escrevendo. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do... Porque ele fala evangelho se ele não leu nenhum dos evangelhos anteriores, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o apóstolo Paulo, ele traz o evangelho e em outras cartas ele diz que ele recebeu
o próprio Evangelho do Senhor Jesus. Versículo de número 24. Regozijo-me agora no que padeço, no que eu sofro. Eu alegro. Olha, o Paulo, acho que era meio doido, né? Ele diz que ele está se regozijando, mas essas cartas não são cartas das prisões? E ele está dizendo que regozijo-me. Eu estou alegre agora no que eu estou sofrendo, no que eu padeço por vós. E na minha carne, no meu corpo, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então lembre-se que Paulo está trazendo um Cristo como cabeça, a igreja é o corpo e os anjos não são aquilo que estava sendo ensinados para os colossenses para serem adorados. É Cristo que deveria ser adorado. Então ele continua no versículo 25, da qual eu estou feito ministro. Aí no versículo 25, onde está escrito estou feito ministro, você pode entender que no grego está escrito sou feito um diácono. Por que diácono? O ministro é aquele que serve. O diácono é aquele que serve. Então Paulo ele está servindo a igreja. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, a Dilian está ali colocando os versículos, ela está servindo a igreja. O Abner está passando o culto para quem está no YouTube em casa, ele está servindo. O Álvaro e a Lúcia estão ali na porta, estão servindo. O pastor Ciro é o tesoureiro, está servindo. A Aline cantou aqui hoje com a Nayane. Estão servindo quem? A igreja. Estão servindo ao Senhor. E na condição de ministrar aqui em cima, ministrar é o quê? Diaconia. Então, aquele que é ministro do louvor, aquele que canta os louvores, aquele que toca, o Vitor aqui hoje, serviu, diaconizou. Vamos dizer que diaconia é um verbo, né? Não é verbo. Mas todos aqueles que estão aqui estão servindo. Então Paulo ele diz que ele foi feito o quê? Um servo, um diácono, do qual estou feito ministro segundo a dispensação de... Na dispensação de Deus, o Vitor é músico. Na dispensação de Deus, a Aline, cantora. A Nayane, cantora. A Dilian, cantora. Na dispensação de Deus, o irmão Valmar é um diácono. O irmão Álvaro, diácono. Na dispensação de Deus, naquilo que Deus quer nos usar. E ele diz que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus, para o cumprimento, para acontecer o que Deus queria com a humanidade. E no versículo 26, o mistério que esteve oculto. Mistério já fala daquilo que está oculto, né? Por exemplo, eu vou pôr a mão no meu bolso aqui, está oculto. O que eu peguei aqui? Alguém pode me dizer? Por que não pode dizer o que eu peguei dentro do meu bolso aqui? Porque está De verdade, eu não peguei nada, não tem nada no bolso. Mas estava oculto esse mistério. Então, quando fala de mistério, é algo que está escondido, que ninguém sabe. Então, o mistério que esteve escondido desde todos os séculos. Irmãos, quantos são esses séculos, hein? Desde a criação de Adão até Jesus, por quê? O homem caiu no jardim do Éden, sim ou não? Lá foi o pecado. Lá ficou a condição de o homem ser condenado à morte. Então, quando o texto diz o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, de Jesus para trás. E em todas as gerações. Quando está falando todas, então aí tem a geração de Adão até Jesus. E todas as gerações em que agora foi manifesto aos seus santos. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os
Não está falando dos judeus. Ou seja, aquilo que estava escondido, agora está sendo revelado. As riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E quais são essas riquezas? Cristo em vós. Está aqui, ó. Riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós. Cristo é aquele que estava escondido. Em todo o Antigo Testamento, sempre falou-se sobre Jesus, mas de maneira misteriosa. De maneira, por exemplo, em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da... Nós sabemos que é Jesus, mas eles lá ouviram isso e... Quem que é esse? Aquele que Isaías profetizava, porque um filho se nos deu e um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, é um nome composto. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Estava falando de quem? Mas quem sabia naquela época que era Cristo? É o mistério oculto. E agora Paulo está trazendo aqui, revelando que Cristo é esse mistério oculto. Em vós, a esperança da glória. E no versículo 28? Esse Cristo é quem anunciamos. 28, Vitor. A quem anunciamos, admoestando, em cima de admoestando, pode escrever na sua Bíblia, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Onde está escrito a todo homem, entenda que aí é ser humano, o homem e mulher, não é? A salvação, naturalmente, não é só sobre os homens, é sobre os homens e mulheres. Então, a quem anunciamos, advertindo a todo ser humano e ensinando a todo ser humano em toda sabedoria, para que apresentemos todo ser humano perfeito em Cristo. E como vamos apresentar o ser humano perfeito em Cristo? Apresentando esse livro. É isso que nós estamos aqui nessa noite. Vocês estão aqui, vocês escolheram vir, ouvir e aprender a palavra de Deus. Entre um jogo de futebol, vocês falaram, é mais interessante eu ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, quando ela é ensinada, como diz aí, ensinando a todo ser humano em toda a sabedoria. Há sabedoria maior do que essa palavra? Não há. Esse é o livro de Deus. Essa é a sabedoria de Deus nos apresentada. Então, Paulo quer dizer aos Colossenses, eu estou trazendo para vocês e preparando vocês para que vocês sejam apresentados perfeito em Cristo Jesus. Versículo 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia. A eficácia do quê? Da palavra de Deus, que opera em mim poderosamente. E no capítulo de número 2, continuando, Paulo diz, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto pessoalmente. Ele diz, meu rosto em carne, não viu o meu rosto pessoalmente, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. E o que é o mistério de Deus? Jesus Cristo revelado, a palavra dele. Versículo 3. Em quem estão escondidos, o melhor entendimento para você do texto, em quem estão reservados, em quem estão armazenados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Está vendo que o apóstolo Paulo está colocando em Jesus toda a proeminência?
Tudo em Jesus, sabedoria em Jesus, poder em Jesus, o mistério que é Jesus. E aí ele diz: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Versículo 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, Paulo não estava lá, então por isso ele diz, ainda que eu não esteja aí com vocês, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes ao Senhor? E agora, irmãos? Jesus ele deve ser aceito ou recebido? Quando temos 2 versículos, nós temos uma doutrina, sim ou não? Para se ter uma doutrina bíblica, você precisa ter 2 ou 3 versículos. Um versículo não forma uma doutrina. Doutrina é o quê? É uma base para ser obedecida e cumprida. Então nós temos o 2º versículo que fala sobre receber o Jesus, o Senhor. Outro versículo está em João 1, 11 e 12. Está escrito assim: e ele veio para os seus. Ele veio para o que era seu, o mundo. Não está escrito na sua Bíblia o mundo, mas está escrito, ele veio para o que era seu. Aí eu estou te trazendo o entendimento, o mundo. Mas os seus não receberam, os judeus. Mas todos quanto receberam, a palavra receber aí. Então a pessoa ela aceita Jesus ou recebe a Jesus? Mas foi ensinado a vida inteira para nós que aceita Jesus. Mas na Bíblia está escrito recebestes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É aí que a pessoa vai sendo transformada. Então, se a pessoa recebeu a Jesus, dentro da visão bíblica, que eu entendo que é a correta, ela pode ser batizada na mesma hora. Porque a Bíblia mostra Deus mandando um diácono chamado Filipe, num caminho lá onde estava passando o rapaz lá, como é que chama lá? O eunuco, obrigado. E o Filipe, diácono, foi acompanhando a carruagem, correndo. E o cavalo, pocotó, 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 pocotó. Ele olhou lá dentro, o eunuco estava lendo a palavra, o rolo, a Bíblia. E ele falou, entende tu o que lê? O eunuco falou, não estou entendendo nada. Para a carruagem. Filipe entrou. Carruagem continuou. E ele foi ensinando como estou ensinando vocês. Chegou uma hora que o eunuco falou, que me impede de ser batizado? O Filipe falou, nada, para a carruagem. Ali era o último rio que tinha geograficamente e depois não encontraria mais rio para frente. Foi no momento certo. Parou, Filipe batizou o eunuco. Em algumas igrejas só os pastores podem batizar. Mas Deus erra às vezes, né? Deus mandou justamente o diácono. Esse Deus é terrível, né? Ele deu uma errada, porque para o homem um diácono não serve para batizar, mas para Deus serve. Por isso que eu gosto de obedecer o que está escrito, porque aqui não tem erro. Aqui está a verdade. Aqui está o que Deus orienta. E aí, o Filipe batizou, o diácono batizou, o novo convertido foi para a África e ele virou missionário lá. E lá, imagina ele, eu estou lendo esse trecho, o Filipe, o homem de Deus, ensinou isso, e quem crê, vou batizar agora. Imagina ele batizando. O dia que nós for para o céu, eu vou perguntar, como é que foi a história do eunuco? Eu quero saber como é que foi. Eu acho que tem coisa para a gente conhecer a vida inteira no céu. As histórias daqueles que trabalharam e fizeram uma grande obra. Assim é vocês fazendo uma grande obra. Quando vocês estão lá na escola, no trabalho, no ponto de ônibus, no mercado, falando de Jesus para alguém. E assim a humanidade está sendo evangelizada. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Depois que nós recebemos a Jesus, fomos batizados, qual que é o próximo passo? Andar em Jesus. Aí as pessoas vão ser orientadas a andar em Jesus, a obedecer a Jesus.
E no versículo 7, Paulo vai dizer outra coisa para quem anda com Jesus. Ele tem que estar enraizado. O que você entende por uma árvore enraizada? Quando alguém fala assim, essa árvore está enraizada aqui, hein? É que ela tem uma grande raiz. Ela é um pé de bananeira ou ela é um eucalipto? A bananeira, ela tem, a raiz dela não é profunda. Eu já vi vento derrubar bananeira. Principalmente se ela tiver com um cacho pendendo, aí que ela tomba mesmo. O eucalipto eu já vi envergando com os ventos. Cair é difícil. Então, o que o crente precisa ser? Enraizado. Eu vou trazer uma pregação algum dia sobre uma árvore que a raiz dela é quilométrica. Ela nasce e durante 5 anos fica desse tamanho. 5 anos. E você fala, isso não vai para frente. Mas durante os 5 anos ela cresceu as raízes dela. Para depois ela vir para cima, porque ela chega a 30 metros de altura. E a raiz dela, quando vai descendo na terra, o que ela encontra de pedra, ela se agarra na pedra e vai descendo. Então ela vai construindo base. Ela constrói estrutura. E depois que ela está grande, ela é uma árvore milenar. Dura 3.000 anos essa árvore aí. Então 5 anos ficar desse tamanho não é nada para uma árvore que vai ter 3.000 anos de vida, gigante para cima e quilométrica para baixo. Então nós precisamos ser o que em Cristo? Enraizados. Nessa noite você está recebendo o que? Raiz na sua vida espiritual. A palavra de Deus faz a gente criar raízes, estruturas, para quando vem o vento a gente até entorta, mas não cai. O crente que entorta e cai porque ele não tem raiz. E é o crente que a gente chama de bananeira. Ele dá fruto uma vez só. A bananeira dá fruto uma vez só. Deu fruto, corta o pé. Não vai sair mais. Nós não podemos ser crente bananeira. Depois, Paulo usa uma outra linguagem. Ele usa uma rural e depois ele usa agora a linguagem de construção. Edificados nele. Enraizados é uma coisa, é o crescer para baixo. E edificado é o crescer para cima. Uma edificação. Por que o edifício chama edifício? Ele foi edificado uma casa em cima da outra. Um escritório em cima do outro. Edificados, nós precisamos crescer para baixo com raízes e precisamos ser edificados. O que traz esses cultos de estudo bíblico? Edificação. Enraizados nós somos e nós somos edificados. A Bíblia nos convida, Pedro nos convida a crescer na graça e no conhecimento. Crescer. A Bíblia fala que nós estamos crescendo a estatura de varão perfeito. Ou seja, todo cristão, homem ou mulher, está crescendo numa estatura de varão perfeito, de uma pessoa que está fugindo dos defeitos para ser perfeito como Deus é. Perfeito, versículo de número 8. E agora vai vir, ainda não terminei o 7. E confirmados na fé. Nós precisamos sempre ser a pessoa da fé, que acredita, que não desanima, que possa passar dificuldades e falar, mas a minha fé, eu acho que Deus pode mudar a circunstância. Eu creio que Deus pode mudar a situação. Eu creio do Deus da minha salvação. Eu sei que Deus é poderoso para me salvar e por isso eu tenho esperança da vida eterna. É a fé. Enraizado, edificado e confirmado na fé, assim como fostes ensinados. Olha lá, irmãos. Tem que ter sempre alguém nos ensinando. E se tem alguém nos ensinando, estamos aprendendo. E se estamos aprendendo, nós vamos o quê? Vamos ensinar alguém. Eu não sabia o que eu sei. Alguém me ensinou. Eu continuo estudando, continuo aprendendo. E quando você está aqui, você continua aprendendo. E depois você vai
ensinar. Ensinando, fostes ensinados, nela abundando em ação de graças ou gratidão. Hoje eu tomei banho para vir para cá, acabei o banho, esse dia frio, um banho quente. Todos os banhos eu agradeço a Deus. Quando faço número 1, agradeço. Número 2, agradeço. E hoje não foi diferente. Eu falei, Deus, obrigado por esse banho. A Dilene falou, você falou o quê? Eu falei, nada não. Só um pensamento aqui. Só eu e Deus. E eu agradeci. Isso é uma ação de graça. É o seu agradecimento por algo que parece simples. Mas quantas pessoas no mundo hoje não têm condição de tomar um banho? Não tem aonde tomar banho. Não tem água na casa para o banho. Então tudo que eu tenho, por mais que seja simples, eu agradeço a Deus porque foi Ele que nos deu essa bênção. E no versículo 8 diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Paulo está aqui trazendo para eles o perigo das pessoas que estavam querendo que eles adorassem os anjos. Por isso que Paulo traz todo esse conhecimento, para convencê-los de que Deus e Jesus é que deve ser adorado. E ele diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. E aqui é importante a gente entender filosofia. Será que a filosofia em total ela é um mal? Sim ou não? Não. Respondeu certinho, Alan. Existe a parte da filosofia que ela é boa para o cristão. Assim como a psicologia, ela é boa para o cristão. O problema são aqueles que usam a psicologia de maneira errada, esquecendo-se de Deus. Então o apóstolo Paulo, entenda que ele era de cultura grega. Aí você vai pensar, mas de cultura grega? Paulo não era judeu? Paulo ele era judeu de nacionalidade. Mas Paulo cresceu dentro da cultura grega, então a sua cultura era grega. Ele não deixou de ser um fariseu, ele não deixou a sua religião do judaísmo. Mas a cultura de Paulo era grega. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, ele cita um trecho na Bíblia. Ele cita, nós também somos desta geração. E quem ouviu Paulo falar isso nesse dia, foram os filósofos. E pegaram ele e falou, vem falar para nós aqui num lugar que só os filósofos falam. Mas Paulo sabia o que estava falando. Ele sabia que os ouvintes deles eram filósofos. Então ele falou um texto de uma filosofia 300 anos antes de Paulo. E aí ele já recebeu o respeito dos filósofos, porque Paulo também era filósofo. E aí Paulo vai lá, se não me engano, no Areópago, e ele tendo a oportunidade, ele começou a falar de Deus para os filósofos. O problema que está sendo dito por Paulo, foi Paulo que escreveu isso, não tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Então você aprendeu hoje que tem o lado da filosofia que é legal, que é boa. E Paulo diz, mas tenham cuidado, porque Paulo não poderia dizer, filosofia está tudo certo. Não, porque tinha gente que ia trazer a filosofia. Por exemplo, tem uns que diz que o corpo é mau e a alma é boa. E que quando a pessoa morre, ela é liberta da prisão do corpo. Entendeu isso? A filosofia tem uns pensantes que pensam de maneira errada. A alma é boa, mas a Bíblia diz que a alma que pecar é essa? Então a alma é boa? Não. Necessariamente a alma que não se rende a Jesus, que não recebe a Jesus, ela vai para o inferno. Pronto, ponto. Então, os filósofos, alguns defendem que a alma é boa e o corpo é mau. E que quando a pessoa morre, a alma é liberta dessa prisão. Então, Paulo, aqui, ele está tendo cuidado de que eles não fossem enganados pela filosofia. Mas, entendendo, tem a parte da filosofia que é boa. A gente aprende a pensar através da filosofia.
Você aprende com Sócrates, Aristóteles e vários outros, Platão, com vários outros filósofos que tem aí. E foram muitos. Mas Paulo está trazendo para eles: cuidado que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, vocês não podem cair na mão daqueles que vão devorar vocês por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos... Irmãos, desculpe a palavra, a desgraça dentro da igreja é a tradição de homem. Mulher não pode vir com calça. Isso é tradição de homem. A Bíblia veta isso? Não. Isso é uma desgraça, porque Paulo, ele combate tradição de homens. Jesus, em Marcos capítulo 7, combate a tradição dos homens. E tudo que os homens trazem como tradição: ah, mas na nossa igreja a tradição é essa, mulher não usa brinco. Mas está escrito na onde na Bíblia? Não está. Mas é nosso costume aqui, e isso daí faz parte. Se ficar de brinco, sai do círculo de oração. Se usar batom, sai do círculo de oração. Isso daí, irmãos, a gente era obrigado a falar de púlpito para a igreja, na igreja que eu já servi, lá para trás. E eu falava, e o pastor Círio está de prova, eu falava: o presidente está falando assim, por mim não tem problema, mas o presidente está falando assim. O pastor Círio está aqui, ó. Por quê? Porque eu não encontrava que isso era um pecado na Bíblia. Isso é o quê? Tradição dos homens. Então Paulo está dizendo aqui: tenham cuidado, ninguém faça você uma presa, segundo as filosofias, as vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. O que é rudimento? Rudimento fala daquilo que é base, daquilo que é o alicerce, segundo o alicerce do mundo, e não segundo... Tudo tem que ser segundo Cristo, o resto é resto. Então, tradição de homens, a gente nunca vai respeitar uma tradição de homem, porque nós não estamos aqui para agradar a homens, estamos aqui para agradar a quem? A Deus. Por isso nós temos essa mente ao qual nós nos rendemos a Cristo, nós obedecemos a palavra de Cristo, nós sujeitamos-nos a Deus e a Cristo e ao Espírito Santo. Mas rudimento de homens, pode ver, essa igreja tem 7 anos. Em 7 anos, qual pecado que nós inventou aqui que vocês é obrigado a cumprir ou não? Você se lembra? O Rodrigo está aqui há quase 7 anos. Os mais velhos aí sabem que nunca eu vim aqui, irmão, esse pecado aqui, só, isso aqui não pode. Mulher de batom não pode usar. Não tem. Os pecados que a gente aponta são os pecados que a Bíblia aponta. Então, tradição de homens na transformação, até o ponto que eu tiver memória, bom juízo, a gente nunca vai fazer ninguém cumprir tradição de homem algum, a não ser a palavra de Deus. Versículo de número 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Cristo. Em Cristo mora, em Cristo habita, no seu corpo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Paulo está colocando Cristo como o maioral. Lembre-se que eles estavam sendo ensinados a adorar o quê? Anjos. E Paulo está dizendo que Cristo, ele é a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, verso 10, que é a cabeça de todo o principado e... Principado aqui são quem? A criação de Cristo foi quem? Anjos. Então, principados são quem? E principados? Os arcanjos. Então, Paulo está trazendo aqui que o cabeça dos anjos e arcanjos, principados e potestades, é Jesus. Combatendo o quê? A heresia dentro da igreja. No qual também estáis circuncidados. Agora Paulo vai para uma outra parte que a igreja estava sendo ensinada aqui para ir para o céu.
tinha que fazer a circuncisão. O que é circuncisão? Dentro da lei mosaica, a criança com 8 dias de vida, o menino, puxava-se o prepúcio do pênis e passava uma pedra de pederneira, um bisturi no dia de hoje, para a cabeça ou a extremidade do pênis ficar descoberta. Isso chama-se circuncisão. E eles estavam falando que para o gentil ir para o céu não bastava só Jesus, tinha que passar pela circuncisão. Lei de Moisés. Por isso eu falo, não vá lá no Antigo Testamento fazer doutrina. Por quê? Porque Paulo está aqui, desfazendo o que as pessoas estavam buscando doutrina do Antigo Testamento para colocar no Evangelho. Então Paulo diz, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feito pela mão do despojo, da mão que tira a pele do corpo, dos pecados da carne, mas sim pela circuncisão de... Então, quando recebemos a Cristo, qual é a circuncisão que é feita? Não é no membro ou no órgão sexual masculino. É a circuncisão aqui no coração. Aquilo que estava tampado para com Deus, quando recebemos a Cristo, nosso coração é descoberto, é aberto e recebemos Deus para vir fazer a morada no nosso coração. Por isso que Paulo está falando aqui sobre a circuncisão não feita pelas mãos dos homens, mas sim a circuncisão de Cristo. E vamos encerrando aqui para a quarta que vem continuarmos. Sepultados com ele no batismo. O que você entende sepultado com Jesus no batismo? Quando nós vamos lá e somos batizados nas águas, sim ou sim? Não. O batismo aqui, para a minha mente e para a sua mente, talvez nos aponte para o batismo nas águas. Por quê? Porque quando somos colocados para sermos batizados, se batiza mergulhando a pessoa. A palavra baptos na língua grega tem o significado para nós no português, mergulho. Então se você for na praia, você fala assim, vou dar um baptos, vou dar um mergulho. Então quando você pega a pessoa para batizar, você mergulha ela debaixo da água. Quando volta, ela já volta batizada. Essa é a referência na nossa mente. E o que isso significa, o batismo nas águas? Significa a pessoa morrer e ser sepultada. E depois, quando você traz ela, ela volta ressuscitada. Entendeu? Sim ou não? Por isso, biblicamente, nós não temos base para batizar uma criança, jogando água na cabeça, igual faz os padres. Ou a igreja presbiteriana, como queira, que só joga água na cabeça. Quando a pessoa morre, você só põe essa parte dela na terra e o resto fica para fora? Ou você enterra o corpo inteiro? Enterra o corpo todo, certo? E aí, quando a pessoa for ressuscitada, o corpo todo vai ser ressuscitado. Mas o batismo que Paulo está apontando aqui, ele é o batismo, Vitor, 1 Coríntios 12 e 13. É esse batismo que você recebe o dia que você recebe a Jesus. Pois todos nós fomos batizados em o dia que você recebeu a Jesus. Jesus te batizou no corpo do Espírito Santo, te mergulhou, foi lá, nesse batismo. Porque o batismo nas águas, a Bíblia diz que ele é para arrependimento. Agora, de fato, quando você foi batizado por Jesus, batizado por Jesus Cristo, você foi mergulhado no corpo do... Todos nós fomos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos. Que corpo é esse? Corpo de Cristo. E como é que chama hoje esse corpo de Cristo? Igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos temos bebido de
Então é isso que o apóstolo Paulo diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Volta lá, Vitor, em Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Entendeu o que Paulo estava despregando sobre os anjos e trazendo a proeminência, a essência, a importância do Jesus que criou o mundo visível e o mundo invisível, que criou anjo, arcanjo, querubim, serafim, anjo do Senhor. Então, na quarta que vem nós estaremos continuando. Você que está em casa, venha conosco. Na quarta que vem, às 19h30, continuar o estudo de Colossenses no capítulo 2, versículo 12. Estaremos partindo daqui o estudo de quarta que vem. Amém, irmãos? Ficou muito claro o porquê a carta aos Colossenses? Paulo combatendo uma heresia. Paulo, ele vivia combatendo o gnosticismo. Pedro combatia o gnosticismo. João combatia o gnosticismo. E nós precisamos, nos dias de hoje, continuar combatendo o gnosticismo. Combatendo os falsos mestres, combatendo as falsas religiões. E você está aqui nessa noite aprendendo o que é o certo, para que depois você faça o quê? Combata. Se alguém fala para você, não, mas anjo é mais importante, você fala, vamos abrir Colossenses lá. Olha o que Paulo estava falando para uma igreja que estava sendo ensinada errada acerca dos anjos. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde a sua semana, lhe dê uma semana abençoada. E com a graça de Deus, domingo estaremos reunidos aqui, servindo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua unção, por tudo aquilo que o Senhor é, por estarmos aqui hoje, Senhor. Que bom ver esses rostos aqui, Senhor. Que bom ver que esses corações estão na sua presença. Que bom saber que essa igreja, Senhor, prova o seu amor para contigo, ao qual, Senhor, deixaram aí no mundo. Hoje o mundo parou, o mundo está parado por causa da Copa, Pai. Mas aqui os teus filhos vieram ouvir a tua voz. Nós soubemos de grandes igrejas que não cultuaram hoje, tiraram o culto para verem a Copa. Mas aqui está um povo fiel, zeloso e de boas obras, que veio a ouvir a tua voz. Pessoas que estão em casa assistindo conosco, porque vieram ouvir a tua voz, vieram te adorar, como a sua igreja esteve aqui nessa noite te adorando. Despede o seu povo em paz. Eles foram benditos ao saírem de suas casas, e bendito eles são ao voltarem para suas casas. Guarda a tua igreja, guarda os teus filhos e filhas que estarão se dirigindo para suas casas, pegando aí ruas e avenidas e estradas. Nos livras de todo o mal, Senhor, que a tua bênção e a tua proteção esteja sobre a nossa vida. Quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre essa igreja, abençoado os teus filhos e filhas, e tem guardado a vida de cada um deles, e nesses 7 anos, ó Pai, nós só temos gratidão no coração pela sua bênção e presença sobre as nossas vidas e os seus livramentos, ó Pai. E queremos encerrar o culto de hoje com gratidão no coração e na alma, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai, no nome do teu santo Filho que vive e que reina para todos sempre. Porque se Deus é por nós, operando Deus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos digamos amém. Amém.